Glória a Deus. Seguindo a exposição que a gente está fazendo no livro do Apocalipse, queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro do Apocalipse, as cartas, 7 cartas do Apocalipse. Capítulo 3, Apocalipse capítulo 3, a gente vai ver versículo 7, a gente vai ver a carta de Jesus à igreja de Filadélfia. É a igreja que todo mundo quer ser, a igreja de Filadélfia. A igreja irrepreensível, não tinha nenhuma queixa do Senhor a essa igreja. Nenhuma palavra de crítica, só elogios. Igreja maravilhosa. Igreja irrepreensível, igreja de Laodiceia. E a igreja que todo mundo quer ser é essa, Laodiceia. A próxima é de Filadélfia. A próxima é de Laodiceia. Laodiceia, ninguém quer ser Laodiceia. Laodiceia não tem um elogio, é só reclamação. Aí você vê, por exemplo, o nome de lugar. Eu fiz uma confusão geral, Troquei, pronto, deixa eu refazer aqui. Vamos ver hoje a igreja de Filadélfia. Ok? Filadélfia é a igreja que todo mundo quer ser. Filadélfia não tem uma repreensão. Igreja maravilhosa. Em contrapartida, o próximo resgate, sexta-feira, vamos ver a igreja de Laodiceia, a igreja que ninguém quer ser, que não tem um elogiozinho. A igreja difícil é de Laodiceia. Inclusive, você não vê, por exemplo, nome de lugares com o nome de Laodiceia. É difícil, Tem Filadélfia. Tem igreja com o nome de Filadélfia. Por exemplo, Igreja Batista Filadélfia, tem. Mas Igreja Batista Laodiceia, não tem. Ninguém quer ser, porque Laodiceia, Alguém conhece alguma menina chamada Laodiceia? Tu conhece? Conhece também? Eu não colocava o nome da minha filha de Laodiceia, não. Tudo bem, mas a gente vai ver Filadélfia. Só estou chamando a atenção para os contrastes. Igreja de Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, verso de número 7 até o 13. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostem aos seus pés e reconheça que eu o amei, visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança. Eu também o guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, nos ajuda a compreender essa porção tão profunda. Na verdade, Senhor, a gente precisa algo além de ajuda. A gente precisa de uma intervenção do Senhor. Fala, Pai, ao nosso coração. Continua falando. Ilumina o nosso coração para que a gente conheça com profundidade, por meio da Tua graça, por meio do Teu Santo Espírito, esse texto tão maravilhoso e significativo, que a nossa vida possa ser como a igreja de Filadélfia, irrepreensível. Que a gente possa aproveitar todas as portas que o Senhor tem aberto para a nossa vida. Que a gente possa desfrutar, Senhor,
da tua palavra e presença, guardando ela no nosso coração, fazendo dela o nosso alimento, fazendo dela a nossa vida. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Fala ao nosso coração, muda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Gente, estamos diante de uma igreja maravilhosa, a igreja de Filadélfia. E aí, para a gente pensar um pouquinho nessa carta, é muito importante a gente pensar a cidade de Filadélfia. Ok? Essa cidade foi fundada no tempo do rei Átalo é o nome dele, Átalo II. Ela foi fundada por habitantes de Pérgamo. Saiu uma turma de Pérgamo, fundou essa cidade no tempo do reinado de Átalo II. E essa cidade de Filadélfia recebeu esse nome por conta do amor que o rei Átalo tinha pelo seu irmão. Filadélfia, ela quer dizer amor de irmão, né? Então, tem essa perspectiva. Uma coisa importante dessa cidade é que é o aspecto geográfico dela. Ela era uma cidade que sofria de vez em quando com fortes terremotos. Então, de vez em quando, tudo tremia lá em Filadélfia. E aí você encontrar casas rachadas, casas que desmoronam, era uma coisa meio normal naquela cidade. Um lugar que tinha muito terremoto, acontecia isso. O lugar onde Filadélfia estava, ele era muito estratégico. Filadélfia estava no caminho entre Roma e o Oriente. Estava na rota. Para você sair do Oriente e chegar em Roma, você tem que passar por Filadélfia. Então a cidade era conhecida como a Porta do Oriente. Quem vinha de Roma para lá, a Porta do Oriente, a entrada do Oriente é Filadélfia. E aí, essa cidade, após ser destruída, devastada, por quê? Por terremotos, essa cidade ela recebeu novo nome. Então essa cidade foi destruída por um terremoto, e aí por volta do ano 90 depois de Cristo, essa cidade recebeu ajuda imperial, e aí ela foi reconstruída e ela foi batizada de Neo-Cesareia, quer dizer a nova cidade de César. Você já foi em feira de ciências? Feira de ciências você vai, aí tá os moleques, né? Falando um monte de coisa que faz sentido nenhum, né? Já viu isso assim? O moleque decora os negócios, aí vai e faz, não, porque o Brasil está no continente, América do Sul, e não sei o que, e lendo a parada, pronto. Essas informações aqui são instruções para viagem. São importantíssimas. Então bota na cabeça. Velho, a Porta do Oriente é Filadélfia. Filadélfia tinha muito terremoto. Filadélfia, o que mais, meu Deus? Recebeu um novo nome, Neo-Cesareia, porque foi destruída. E na verdade, depois ela foi rebatizada de novo, de Flávia. Aí é uma longa história, vai saber, né? Mas essas instruções são muito importantes. Porque no decorrer da carta, Jesus ele vai tratar disso. Ele vai se comunicar com os moradores de Filadélfia com base naquilo que eles vivenciam. Tanto do ponto de vista geográfico da cidade, tanto do ponto de vista político da cidade e do que aquela igreja tem vivido naquela localidade especificamente falando. Então vamos seguir aqui o texto, versículo 7. O texto começa, a gente pode fazer uma divisão. Primeira divisão, dividir esse versículo em dois. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva. A gente sempre vê isso nos resgates. A carta sempre começa falando a quem a carta está sendo endereçada, ao anjo da igreja. O anjo é o pastor, né? Anjo quer dizer mensageiro. E aí, ao pastor da igreja de Filadélfia escreva. Aí a segunda parte que a gente vai é a apresentação de quem está mandando escrever. Quem escreveu foi João, quem está mandando escrever é o próprio Senhor. Então, é uma carta do próprio Jesus a os irmãos de Filadélfia, né? Através do seu mensageiro, seu pastor, para comunicar a toda a igreja.
E aí olha como Jesus vai se apresentar. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Vai para o 8. Pronto, não, volta, deixa no 7 mesmo, é isso mesmo. Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Essa apresentação de Jesus Cristo, ela tem a ver com tudo que a igreja precisa. Quando você vai pegar essas cartas do Apocalipse, a cada igreja, Jesus se apresenta de uma forma glorificado e diferente. E sempre, uma característica dessas cartas é que sempre que quando Jesus se apresenta, ele está mostrando para a igreja aquilo que a igreja mais precisa saber, mais precisa entender. Então, olha, gente, quem está falando com vocês e aí ele se revela para a igreja e revela, na verdade, a maior necessidade da igreja, o que a igreja mais precisa entender. Então, Jesus está dizendo, olha, eu sou aquele que é santo e verdadeiro. Quando a gente vai ler a carta, a gente já fez isso, a gente vê que essa igreja ela tem um problema. Ela é irrepreensível aos olhos do Senhor, mas ela lida com um problema. Alguém sabe dizer qual o problema, pela leitura que a gente fez? Sinagoga de Satanás. Os caras enfrentam um problema porque os judeus estão sempre no pé dessa igreja. A pressão que essa igreja sofria não era dos pagãos, não era dos gentios, era dos judeus. Os judeus, como a gente fala aqui, peiticavam essa igreja, perseguia os irmãos dessa igreja. E aí você sabe qual é a perspectiva judaica, principalmente quando você vê lá em Atos, né, que o próprio apóstolo Paulo, antes de se converter, era um perseguidor da igreja, né? Perseguidor ferrenho. A pegada do judeu era o seguinte, era dizer que o povo de Deus é o povo de Israel, é o povo de Abraão, é o povo das promessas, são os patriarcas, né? O povo descendente dos patriarcas é o povo de Deus. Essa é a perspectiva judaica. E havia um embate, né? Porque os judeus perseguiam a igreja dizendo, não, vocês não são povo de Deus coisa nenhuma. Vocês não são povo de Deus, e o Messias que você acredita não é um Messias verdadeiro. Ele é um falso Messias. Para essa igreja que passava essa luta, que lidava com esse tipo de gente, Jesus diz como, eu sou santo e verdadeiro. Não é Israel que é santa, não é o povo de Israel que é o povo santo. Santo sou eu. Eu que sou dedicado a Deus e cumprir toda a lei. Eu que sou o verdadeiro. Por mais que eles falem para vocês que eu não sou o verdadeiro Messias, entendam, eu sou o verdadeiro. Outra coisa muito importante da gente entender, Jesus começa a falar que é aquele que tem a chave de Davi. E o que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Mais uma vez, Jesus faz referência ao Antigo Testamento. Aquilo que os judeus se apegavam. Aquilo que os perseguidores da igreja se apegavam. Jesus está dizendo, olha, eu sou aquele que tem a chave de Davi. Eu sou aquele que tem uma autoridade. E como eu já disse, repito, ele faz referência a 2 textos bíblicos. Pelo menos 2 textos bíblicos. Olha que interessante. Dá uma olhada aí no livro do profeta Isaías, capítulo 22, versículo de número 22. Diz assim, porei sobre os ombros dele a chave do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. E o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Jesus está trazendo uma referência clara do Antigo Testamento. Esse texto
ele não está se referindo, entre aspas, ao Messias. Ele está se referindo a alguém que Deus ia, se eu não me engano, é Eliaquim. É o contexto desse texto. Mas a gente sabe que esse texto é uma tipologia. Não era Eliaquim que ia receber a chave de Davi de verdade, mas sim o próprio Jesus. Sabe? E é isso. Jesus está falando aqui, olha, eu sou aquele que tem uma chave de Davi. Eu sou aquele que tem uma autoridade. E o que eu fecho, ninguém abre. E o que eu abro, ninguém fecha. É isso. Se eu falei o contrário, me perdoe. Isso é normal comigo. Outro texto é um texto da aliança de Deus com Davi. Está lá em 2 Samuel, versículo 7, capítulo 7. Google, eu vou usar outra versão, vou usar por questões de tradução mesmo. Vou usar a Almeida Revista Atualizada. Versículo 12. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 e 13. Diz assim: Deus falando a Davi, aquele que Jesus disse que tem a chave do reino. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Aí a gente pensa em Salomão, né? Quem construiu a casa para Deus. Mas Salomão não reinou eternamente. Está falando do Messias, de Jesus, o descendente prometido a Davi. Então, quando Jesus diz assim, olha, eu sou aquele que tem a chave de Davi, está dizendo, eu sou aquele que tem autoridade. Eu sou aquele que Deus prometeu a Davi, que o descendente dele reinará para sempre, sou eu. É assim que Jesus se apresenta a essa igreja. Seguindo, a gente precisa entender que essa palavra está falando sobre a autoridade de Jesus. Só aquele que abre, ninguém pode fechar, e fecha, ninguém pode abrir. Pronto, entendendo isso, entendemos a apresentação de Jesus a essa igreja. E aí vamos seguir para mais uma parte da nossa exposição. Deixa eu organizar aqui, que aqui está meio bagunçado, que esse púlpito está pequeno. Pronto. Vamos lá agora para o versículo 8. Apocalipse 3, verso 8. Ele já é uma divisão, ela já entra na parte que tem em toda a carta do Apocalipse, que é a parte do conheço as tuas obras, eu sei onde você está, eu sei quem é você. E aí Jesus faz isso aqui com essa igreja. E olha o que ele vai dizer: conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Pronto. Aí, gente, eu coloquei esse versículo, o nome desse versículo, o título dessa parte, só dessa parte levou um título, que é Porta Aberta, Pouca Força e Fidelidade. Porta aberta, pouca força e fidelidade. Resume nisso aí. Jesus está dizendo, gente, eu sou aquele que tem a chave de Davi. O que eu fecho, ninguém abre. O que eu abro, ninguém fecha. Mas para você, eu abri. Eu abri a porta. A porta para você está aberta. Boa notícia. É isso que Jesus está dizendo à igreja. Agora, o que significa essa porta aberta? Importante a gente entender isso. Essa porta aberta, irmãos, tem dois significados. Primeiro significado é a porta aberta do reino de Deus. Jesus está dizendo aqui, gente, o reino de Deus está com a igreja, não está com os judeus. O verdadeiro povo de Deus é a igreja. São vocês o verdadeiro povo de Deus. Para vocês eu pus uma porta aberta. A porta da salvação
para você está aberta. E aí lembra do que o próprio Jesus falou, em João 10:9, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. A porta está aberta para a igreja. A porta do reino de Deus. A porta do céu. É aquela coisa. Só a igreja salva? Não, quem salva é Jesus. Existe salvação fora da igreja? Não. Falei isso da igreja católica, né? Mas aí entendo o seguinte. Todo salvo, ele vai procurar estar no rebanho. O próprio Deus vai gerar isso nele. Ele vai entender biblicamente que ele precisa estar com o povo de Deus. Que ele precisa estar na igreja. E aí, para a gente entender, igreja quanto pessoas, não quanto templo. E aí, para a gente entender, é isso. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A porta do reino de Deus está aberta para a igreja. Ela tem a mensagem da salvação. Ok? Pronto. Primeira porta. Segunda porta. Uma porta de emprego. Você já ouviu isso? Não é isso que o texto está tratando. Inclusive, não tem nenhuma referência bíblica à porta de emprego. A gente usa isso por conta própria, beleza? Uma porta. Porta aberta, um sinônimo, é um termo usado no Novo Testamento para falar sobre evangelização. Sobre o trabalho de expandir as boas novas do reino de Deus. Vou pegar 2 textos, mas tem mais. Dá uma olhada aí em 2 Coríntios 2:12. Vai ser projetado aqui para o nosso mano Guga. Paulo falando, quando cheguei a Trode para pregar de Cristo, para pregar o evangelho de Cristo, vi que o Senhor havia me aberto uma porta. Porta aberta para quê? Para pregar o evangelho. Isso. Outro texto, para a gente ter certeza que é isso aí. Colossenses 4:3. Colossenses 4:3. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Abra uma porta, gente. Não é a porta da prisão, mas é a porta da mensagem. Então, porta aberta, gente, é porta para missão, para pregar o evangelho. Então, 2 coisas a gente guarda no coração. Primeira, a porta que Deus abriu é a porta do reino para a sua igreja. Ok? E aí é legal que a gente vai entender o seguinte, que não é todo caminho que dá na venda, não é todo caminho que se chega a Deus. Os judeus, por mais que fossem religiosos, por mais que falassem de Deus, por mais que conhecessem e amassem a lei, os profetas e os salmos, mas sem Jesus Cristo, aquele que é santo e verdadeiro, eles estavam servindo a Satanás. Então não adianta você ser religioso, não adianta você pegar um atalho, um outro caminho sem ser Jesus. E Jesus deu a vida pela sua igreja. Acabou-se. A porta do reino está aberta à igreja. Segunda coisa, a segunda porta que Deus abriu, e aí você lembra da geografia. Como era que Filadélfia era conhecida? A porta do Oriente. Muita gente passava de um lado para o outro. Vocês têm oportunidade aí, gente. Muita gente passa por vocês. Esse versículo vai dizer que essa igreja guardou a palavra. E é para guardar a palavra. Jesus elogia essa igreja por guardar a palavra. Mas não é só para guardar a palavra. Para guardar a palavra e disseminar a palavra, plantar a palavra, espalhar a palavra. Entendeu, gente? É isso. Segue o texto. O 8 ainda. O 8 é muito rico, meu irmão. O 8 é incrível. Pus diante de você uma porta aberta. Você já entendeu que porta aberta, né? É essa.
Pronto. Sei que você tem pouca força. Olha que contraste, gente. Com aquele que tem toda a força, toda a autoridade, que tem na sua mão a chave de Davi, para a igreja que tem pouca força. É assim. A igreja tem pouca força, a gente é fraquinho, gente. Esse é o nosso lugar mesmo. Mas a gente tem o Deus que é todo poderoso. E essa igreja, mesmo tendo pouca força, era uma igreja fiel. Igreja que guardava a palavra. O que é que a gente sai de aplicação desse versículo? Você tem guardado a palavra? Não adianta eu falar de você divulgar a palavra se você primeiro não guarda, né? Baita hipocrisia. Você tem guardado a palavra? Beleza. Se sim a sua resposta, você tem aproveitado essa porta que Deus abriu diante de você? Quantas pessoas passam por você que perecerão no dia do juízo? Que estão indo, caminhando a passos largos para o inferno. Sem Jesus. Sem a salvação. Sem aquele que pode livrar. E aí eu vou usar um termo do texto. Que pode guardar da provação que virá sobre todo mundo. Essa carta fala sobre isso. Como a gente tem aproveitado essas pessoas que passam por nós. A oportunidade de compartilhar do Evangelho que a gente tem guardado para essas pessoas que passam por nós. Pergunta para a gente pensar. E aí, gente, próxima parte, né? Jesus elogia a igreja por guardar a palavra e não ter negado o nome diante das pressões que a igreja recebia dos judeus. A igreja não abriu mão do nome de Jesus, maravilha. Versículo 9 e 10. A gente está indo para mais uma divisão, e o nome dessa divisão é incrível, que é o seguinte, o títulozinho dessa divisão: honra, amor e proteção a quem guarda a palavra de Deus. Honra, amor e proteção a quem guarda a palavra de Deus. Como é massa guardar a palavra de Deus, velho. Deus proporciona para a gente desfrutar de honra, amor e proteção. Vamos ver aqui direitinho. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostem aos seus pés e reconheça que eu amei você, visto que você guardou a minha palavra de exortação. Olha o termo se repetindo, guardou a palavra. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, também eu guardarei você da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Gente, o que é que Jesus está dizendo aqui para essa igreja? Bem, que os judeus que estão perseguindo a igreja, que perseguiram a igreja, que estão oprimindo a igreja, não são deles, são sinagoga de Satanás. Pertencem a Satanás. Isso aí, o texto deixa bem claro, inclusive existe uma repetição desse termo, né? Se você for olhar Apocalipse 2:9, também usa esse termo relacionado aos judeus, né? Aqueles que são sinagoga de Satanás. A ideia é clara, gente, que quem não pertence a Cristo, quem não está com Cristo, está na mão de Satanás. Pastor, o senhor está afirmando isso é muito sério. Bem, não sou eu, é a palavra. Olha o que Paulo escreveu para uma igreja. Efésios capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Paulo está escrevendo isso a uma igreja. Está dizendo que antes da conversão, aqueles irmãos estavam mortos em transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver, quando seguiam a presente ordem do mundo, e o príncipe do poder do ar. Está falando do diabo aí, viu, gente? O espírito que agora está atuando nos que vivem da
na desobediência. Antes de vocês entregarem sua vida a Jesus, vocês estavam mortos em seus pecados e delitos. Vocês seguiam a presente ordem do mundo, a ordem espiritual. O príncipe do poder do ar, o príncipe das trevas, o espírito que atua nos que vivem na desobediência. O apóstolo João, ele vai dizer, o mundo jaz do maligno. Gente, ou a gente está na mão de Deus, ou a gente está na mão do diabo. Não tem meio termo. Não dá para ser politicamente correto quanto a isso. Entenda, não é que o conceito de politicamente correto é que há sempre um equilíbrio, um meio termo, né? Uma inclusão. Não. Ou você está com Deus, com Jesus. Os judeus, inclusive, falavam em nome de Deus. A lei, os profetas e os salmos. Mas, na verdade, estavam servindo a Satanás. Porque sem Jesus Cristo, vã é a religião. Seguindo, meus irmãos, Apocalipse 3:9. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são. Quando Jesus fala se dizem judeus, lembra que judeu é o povo de Deus. E aí pode dar um bug na sua cabeça agora. Mas os judeus verdadeiros, o povo de Deus verdadeiro é a igreja. É esse conceito que Jesus está trabalhando. Ok? O verdadeiro Israel de Deus, o verdadeiro povo de Deus é a igreja. Beleza? É um texto muito rico de referências do Antigo Testamento. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostem aos seus pés. Olha que coisa linda, gente. Jesus dizendo, olha, eu vou fazer com que aqueles que servem a Satanás, que perseguem vocês, que maltratam vocês, eu vou fazer que eles se prostrem aos seus pés. Tem duas perspectivas aí. Ou Jesus promoveu conversão de judeus e os convertidos reconheceram que, de fato, a mensagem da salvação estava com a igreja. Assim como Paulo foi convertido, é uma possibilidade desse texto. Ou também outra possibilidade clara e real e, enfim, verídica, é a possibilidade escatológica desse texto. Possibilidade não, a realidade escatológica desse texto. Traduzindo, as coisas do escatologia, a gente vai usar essa palavra mais uma vez. Quer dizer, coisas do fim. Estudo das coisas do fim. Então Jesus está dizendo, olha gente, aqueles que estão perseguindo vocês, que dizem que são do meu povo, mas não são, no último dia, eles vão se prostrar e vão entender que vocês são meus. E vão entender que eu amei você. E aí traz dois conceitos. Primeiro, honra. Quando Jesus diz assim, farei que se prostrem aos seus pés, está dizendo, olha, aqueles que maltrataram vão se humilhar diante de vocês. E isso vai trazer honra para você. Eu vou honrar você diante deles. Né? O meu cálice transborda, prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Olha aí, gente. Para que reconheçam que eu amo, que eu amei vocês. Honra e amor. O Senhor está dizendo que vai dar. Para quem, gente? Visto que você guardou a minha palavra. Em outra versão, diz assim, na Almeida século 21, diz assim, sim, farei que venham adorar prostrados aos seus pés e saibam que eu amo. Por quê? Visto que você guardou a minha palavra. Por que você guardou a minha palavra? Então, gente, honra e amor da parte de Deus recebe quem guarda a palavra dele. Desfruta
quem guarda a palavra dele. Ah, pastor, mas esses irmãos não eram fraquinhos? É verdade, inclusive a fraqueza desses irmãos eram sociais, era social, era uma igreja muito pobre, que possivelmente composta de escravos e gente de pouquíssimos recursos. E como isso tem a ver com honra? Porque a história não acaba aqui. Tem o último dia, o dia do Senhor. E além disso, é para lá que deve estar a nossa esperança. Farei com que eles venham a vocês, se prostrem e reconheçam que eu amei vocês. Seguindo, versículo 10. Visto que você guardou a minha palavra, está dizendo por quê? De exortação à perseverança. Eu também guardarei você da hora de provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Porque você guardou minha palavra, eu vou honrar vocês. Aqueles que perseguiam vocês vão se humilhar diante de vocês. Porque você guardou a minha palavra, você vai saber que eu amei você, que eu amo você. Porque você guardou a minha palavra, eu guardarei você do mal que virá sobre todos os moradores da terra. Que mal é esse? A Bíblia diz que antes do dia final, o sol apagará. A lua se tornará como sangue. As estrelas do céu cairão. O mar vai bramar. E os homens desmaiarão de terror. Desse mal, a igreja está guardada. Porque guardou a palavra do Senhor. Você tem guardado a palavra do Senhor? Se sim, a resposta: você estará guardado nesse dia. A palavra de Deus diz: levante sua cabeça, que é a hora de ser salvo. Meus irmãos, honra, amor e proteção vinda da parte de Deus para quem guarda a sua palavra. Essa é a grande ideia desse texto. Resumindo toda essa carta, poderíamos sair com essa frase: honra, amor e proteção desfrutarão aqueles que guardam a palavra de Deus. E você veja que contraste, né, gente? A gente está tratando de uma igreja fiel, que vai ser honrada, amada e protegida pelo Senhor. Fruto da fidelidade ao Senhor. Mas veja o contraste. Você lembra do primeiro casal, Adão e Eva? Após a queda, o que é que aconteceu com eles? Eles sentiram medo, vergonha. E aquele pecado culminou em quê, gente? Expulsão da presença de Deus. Expulsão do jardim. O pecado traz medo, vergonha e expulsão. A fidelidade ao Senhor, guardar a palavra dele, traz honra, amor e proteção. De que lado você quer ficar? Outra coisa incrível dessa igreja, ela preferiu ser uma igreja pequena, fraca e fiel, do que ser uma igreja grande, forte e mundana. Vou repetir, hein? Ela preferiu ser uma igreja fraca, pequena, porém fiel, do que ser uma igreja grande, forte e mundana. Se Jesus escrevesse uma carta a você, o que é que ele diria? Que você tem sido fiel? Ou que você tem sido mundano? Ou que você tem negociado a mensagem dele? Ou que você tem negociado
aquilo que Ele pôs diante de você. A porta que Ele abriu diante de você. Seguindo já, irmãos, para o fim. Versículo 11, uma palavra de exortação à perseverança. Jesus fala que a igreja guardou a palavra de exortação à perseverança. E mais uma vez o Senhor exorta essa igreja a continuar perseverando. Olha só, a referência escatológica, lembra? A referência do fim. Eis que venho sem demora, venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Fique firme. Você está correndo bem? Persevere. Não baixe o ritmo. Vamos embora, avança. É isso que Jesus está dizendo nessa igreja. Seguindo aí, versículo 12, Jesus faz uma promessa escatológica. De novo essa palavra, né? Mas uma promessa relacionada às coisas do fim. Olha o que Jesus diz no verso 12. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Lembra da característica de Filadélfia? Uma cidade que sofria com terremoto. Imagina aí, ó, as colunas dessa igreja. A gente não dá importância porque aqui não treme. Mas como é importante para quem vive na instabilidade de terremoto, qualquer momento a terra mexer, abalar com tudo, você ter uma coluna firme. Gente, vocês que estão com essa insegurança, da onde vocês moram, que a casa de vocês, quando o chão treme, racha e cai. Eu tenho uma casa prometida para você, que não vai rachar. Uma casa inabalável. E vocês serão essa coluna na casa do meu Deus. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Quem era de Filadélfia sabia a importância de uma casa com colunas fortes. Lembra da promessa de Deus a Davi? O seu descendente reinará para sempre. Ele construirá para mim o templo. Santuário do meu Deus. Perspectiva eterna. Dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Lembra que Filadélfia mudou para Nova Cesareia? Para depois para... Não, gente, vocês não vão receber nome de imperador, não. Vocês vão receber o meu nome. Porque vocês são posse minha. Vocês pertencem a mim. Vocês não pertencem a César, não. É a mim que vocês pertencem. Uau! Que mensagem contextualizada. O Senhor fala de um jeito claro que a gente entende. E é isso. Final, um convite. Convite, eu gostei muito do termo que Isaías usou aqui, sexta passada, vi na internet. Não pude chegar a tempo, mas ele diz, olha, alguém aí tem ouvido? Pronto, já que você tem ouvido, é com você mesmo. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça, sua vez de ouvir. O que Deus falou com você. E aí, pergunta para a gente refletir sobre isso. Você tem preferido ter poder, riqueza e aceitação, em vez de ser fiel à palavra do Senhor? Segunda pergunta. Em que aspecto você não tem guardado a palavra de Deus? Terceira e última pergunta. Você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem aberto para proclamar a sua palavra? Pronto. Por fim, vou repetir a grande ideia do texto. Honra, amor e proteção de Deus desfrutarão aqueles que guardam a sua palavra. Pronto. De posse a essas perguntas, a gente vai dividir agora em grupos.